Vamos retomar aqui o que nós estávamos conversando na aula passada, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês no GeoGebra, fazer com que você sinta, né? Não sei se sentir assim, né, de pegar, mas você enxergue um pouco melhor esses conceitos que a gente estava passando para vocês, né? Pelo menos tentando passar. Os exercícios sobre esses assuntos estão aqui na página 151. Tem a seção seguinte também é sobre a questão de máximos e mínimos, só que fazendo uso do que nós vamos chamar de teste da derivada, que nós vamos falar mais para frente dessa aula. Primeira coisa, nós definimos um conceito de ponto crítico. Eu estou falando aqui de ponto crítico para uma função derivável, e eu disse que um ponto, um x igual a qualquer, é um ponto crítico se f' no ponto A der zero. Um ponto x qualquer é um ponto crítico se f' de x der zero. E você pode ter essa derivada dando zero, e graficamente você ter uma situação assim, onde você vai subindo aqui da esquerda para a direita, aí chega no máximo ali, porque do lado de cá você veja como é que é a reta tangente do lado de cá. Do lado de cá ela é assim, ó. Opa! Do lado de cá ela é assim. Ela está crescendo, é positivo. Depois aqui ficou zero, depois do lado de cá ela vai ficar negativa. A reta tangente vai ficar com inclinação negativa. Então, nesse caso aqui, esse ponto é um ponto que nós vamos chamar de ponto de máximo. Onde a função atinge o ponto máximo, é onde a reta tangente, no caso aqui, estou olhando para esse caso específico, é onde a reta tangente vai ficar horizontal. Reta tangente horizontal significa que a reta tem inclinação zero. E reta com inclinação zero, a derivada é zero, porque a derivada é a inclinação da reta. Tá bom? Porque a derivada é a inclinação da reta. A mesma coisa vai acontecer quando você estiver com uma situação dessas aqui. Aqui você pode observar que andando da esquerda para a direita, nesse lugar aqui, por exemplo, você tem a inclinação negativa, depois aqui a inclinação é zero, depois a inclinação fica positiva. E nesse caso você tem um ponto de mínimo quando acontece isso, né? Olha, a inclinação aqui é negativa, depois ela fica positiva. Nós já falamos também em aulas anteriores que quando a inclinação é negativa em um certo intervalo, a função é decrescente naquele intervalo. Quando a inclinação é positiva naquele intervalo, a função é crescente naquele intervalo. Então, olhando para esse rabisco aqui, você percebe, olha, se é uma função contínua, derivável, né? Quando você desce aqui e subiu, você vai ter um ponto de mínimo. Aqui acontece o contrário, você sobe, depois desce, aí você vai ter um ponto de máximo. Mas pode ser que você encontre também um ponto crítico que tenha essa característica. Nessa característica aqui, a derivada é horizontal? Sim. A derivada é horizontal, sim. Perdão. A derivada não é horizontal, a reta tangente que é horizontal. A derivada é zero, né? A derivada aqui é zero. E você nota o seguinte, que à esquerda desse pontinho aqui, a inclinação é positiva e depois a inclinação continua sendo positiva. Então você tem uma situação assim, ó. Aconteceu isso, depois aconteceu isso. Continuou positiva. Então, nesse caso aqui, não tem uma caracterização nem de ponto de máximo, nem de ponto de mínimo. Vamos, então, observar aqui, ver alguns gráficos e ver também situações onde a função não está solta. Ela está definida em cima de um intervalo. Caso você vá trabalhar, por exemplo, com uma função assim, exemplos. Vamos supor que você pegasse uma função assim, f de x igual a 1 sobre raiz de x, f de x igual a 1 sobre raiz de x. Vamos supor que você coloque assim, ó, x pertence ao intervalo 1, 4. Essa função admite ponto de mínimo? Se você for olhar para esse aspecto aqui, você vai dizer não, porque essa função não tem ponto crítico, mas ela admite um ponto de mínimo. Ela não tem ponto crítico, mas ela admite o ponto de mínimo, porque ela está definida em um intervalo fechado. Toda função contínua definida em um intervalo fechado
necessariamente ela tem máximo e mínimo. Quando ela está definida em um intervalo que não é fechado, aí você pode ter ela tendo todas essas situações, né? Pode ter ou ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Ela pode não ter nem ponto crítico, né? Então, aqui, como é que você faria para analisar, por exemplo, essa função aqui? Bom, eu olharia para a derivada disso aqui. Primeira coisa que eu ia fazer era escrever isso aqui na forma de uma potência. Bom, na forma de uma potência eu vou ter isso aqui escrito assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 1 sobre x elevado a meio. Bom, mas aí se você inverter isso aqui, vai ficar assim, x elevado a menos meio. Quando eu for derivar isso aqui, e veja que eu preciso ter claro isso, que a derivada se ela é positiva ou se ela é negativa, quando você for derivar isso aqui é menos meio, né? Esse menos meio desce, aí vai ficar assim menos 1 meio, aí vai ficar assim x elevado a menos meio menos 1. Tem que tirar 1 lá em cima, né? Ó, menos meio menos 1. Dá menos 3 meios ali. Olha só, f' de x igual a menos meios, x elevado a menos 3 meios. Eu te pergunto, esse número que está aqui, para um x qualquer, aqui inicialmente pense, para você pensar só entre 1 e 4, mas pense num x qualquer. Isso aqui só não pode ser zero, né? Nem número negativo. Mas isso aqui vai ser positivo ou negativo, isso aqui tudo? É negativo, não é verdade? Então, se é negativo, o que eu posso concluir? Sempre decrescente. Sempre decrescente. Mas uma função decrescente que eu garanto a você que tem mínimo e tem máximo. Bom, e como é que você poderia observar isso? Aí é que vai entrar aqui. Você pode observar isso assim. Faça um esboço. Eu quero que vocês tanto usem o GeoGebra, mas também que saibam fazer esboços manuais. Você mesmo fazer o seu esboço. Não pode ficar dependente. Aí vamos olhar aqui, ó, 1, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui tenho 4. A imagem do 1, a função é essa aqui, f de x igual a 1 sobre raiz de x. A imagem do 1 dá 1. Vamos supor que esse 1 seja lá em cima, ó. A imagem do 1 dá 1. Ó, tá vendo? E depois a imagem do 4. Se você colocar o 4 no lugar do x aqui, você vai achar que a imagem do 4 dá meio. Então está aqui um meio. Aqui você tem então, aqui, olha só. Se você fosse olhar o gráfico todinho, ele faria isso aqui, né? Passaria por aqui e ia embora. Só que você só vai olhar no intervalo 1, 4. No intervalo 1, 4 o seu gráfico é esse. E aí você tem aqui, veja bem, não tem nenhum ponto crítico aqui como poderia haver. Poderia ter uma situação assim. Por exemplo, assim. Eu teria um ponto de mínimo e eu teria esse ponto de máximo. E o ponto de mínimo estaria dentro do intervalo. Mas nesse caso aqui não tem. Não tem nenhum ponto crítico. Mas tem ponto de mínimo? Tem. Quem é o ponto de mínimo aqui? O 4. E o ponto de máximo? 1. Tá certo? Então, olha só. Mínimo, a função assume mínimo para x igual a 4. E a função assume máximo para x igual a 1. É só você olhar aqui. Agora, vamos hipoteticamente pensar que a função não está definida em um intervalo fechado. Vamos pensar em um semiaberto. Vamos pensar em uma situação assim. Vou fazer um rascunho aqui, depois eu volto ao normal, tá? Ó, vamos imaginar que aqui fosse assim, aberto do lado de cá. Se for aberto do lado de lá, essa bolinha aqui vai ficar aberta, né? Eu lhe pergunto, essa função continua tendo mínimo? Continua, mínimo em x igual a 4, beleza. Ela tem máximo? Eu ouvi tem ou ouvi não? Tem não. Tem não, né? Tem, o último valor é esse do 1, né?
E qual que seria? Aí esse valor é infinito. O primeiro valor depois do antes. Pois é, mas qual é o primeiro número real depois do 1? Depois não, né? Não, mas é natural. Qual é o primeiro número real depois do 1, gente? Não acredito que vocês não sabem. 1,1? Aqui tem o 1. Depois... Aí você põe 1 aqui. Mas se você pegar esse resultado aqui e dividir por 2, ele não vai parar bem aqui no meio? Então isso aqui não pode. Por mais quantidade de zero que você coloque aqui, quando você parar, eu consigo pegar o número que está no meio aqui dele. Então, existe um primeiro número real que é maior do que 1? Não, não existe. Não existe. Então, na verdade, essa função não tem máximo. Essa função não tem ponto de máximo, ela tem ponto de mínimo. Legal, né? Tem que ser fechado para ser considerar o ponto mínimo ou máximo. Vai ter que ser. Quer ver? E agora, e se for assim, ó, aberto dos dois lados? Aí ferrou tudo mesmo, né? E agora, assim, a bolinha aqui agora fica aberta também. Ela tem ponto de mínimo? Não, ela não tem ponto de mínimo, né? Ela tem o que nós podemos chamar de, assim, de limite inferior, mas ela não tem ponto de mínimo. Ela também não tem ponto de máximo. E ela não tem ponto crítico também. Ok? Pois é. Tcharam! Deixa eu te mostrar aqui. Me fala uma função para desenhar aqui. X ao quadrado. Hã? X quadrado. Aí no MATLAB você tem que fazer assim, ó. X igual. Vamos pegar aqui de menos 5. Saltando de 0.1 em 0.1 até 5. Aí ele cria um vetor. Aí y igual a x. Aí chapéu 2. Aí ele não entendeu. Aí você tem que voltar e dizer para ele o que quer dizer isso aqui. Acho que é assim, parece. Tá vendo? Deixa eu ver se agora é assim. Ah, e agora entendeu. Para você elevar ao quadrado, você tem que colocar ponto e depois dizer o que é para fazer. Isso aqui é para você dizer que é para você fazer essa operação aqui com todos os elementos do vetor x. Porque o x que nós vemos aqui é um número. O x para ele aqui é um vetor. Se você quer saber o tamanho do x, tem 101 posições o meu x. Aí depois que você escreveu isso, você gravou o y também? Deixa eu ver, o y não está gravado? Está gravadinho aí. Aí você escreve plot x, y. Aí ele te mostra isso aqui. No GeoGebra eu escrevo assim, f de x igual a x ao quadrado. Pronto. Quando eu falo didático, é isso, é porque esse outro aqui é mais fácil de você fazer. É lógico, gente, que não está nem para comparar, né? Porque esse programa aqui, ele não está na mesma categoria do MATLAB, entendeu? Mas é para estudantes assim como vocês, que estão começando o curso superior, o GeoGebra é o mais indicado. Mas para frente, vocês vão também lidar com o outro. Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar aqui. Nada. Pessoal, vamos aprender também aqui a construir algumas funções aqui no GeoGebra, sem ser essa que eu coloquei, assim de você escrever f de x igual a x ao quadrado. Olha ali, ó. Aqui ele está considerando como domínio todos os reais. Mas vamos imaginar que você não queira só todos os reais. Você quer, por exemplo, de menos 2 até 3. Aí como é que você escreve aqui? Aí eu vou te dizer, ó. Você escreve função. Quando aparecer a palavra, você vai, aperta o Enter e
completa e coloca o cursor já na lista da frente ali. Embora esteja escrito lista de números ali, você escreve aqui qual é a regra que você quer usar. No caso é x². E aí eu quero de menos 2 até 3. x², vírgula. Eu coloco aqui menos 2, 3. Seguro o Shift e aperto Enter. Aí ele desenha para mim o gráfico da função só nesse pedacinho. E a mim vai me interessar esses pontinhos aqui. Porque, por exemplo, aqui, essa função f de x igual a x² purinha, ela não tem ponto de máximo, ou tem? Não, ela tem ponto de mínimo. Mas quando você fixa ela no intervalo menos 2, 3, por exemplo, ela já passa a ter um ponto de máximo. E o ponto de máximo dela está bem aqui, ó. Vamos pegar aqui no ponto 3, f de 3. Aquele pontinho ali é o ponto aonde a imagem é máxima. Que dá o que? 9, né? A imagem dá 9. E esse outro ponto do lado de cá, esse ponto aqui, menos 2, 2. Menos 2, f de menos 2. Ó, ele não é nem máximo, nem mínimo. Nem máximo, nem mínimo. Aquela função que eu tinha passado para vocês há poucos instantes ali, era SQRT de x. Não, era 1 dividido por isso, né? 1 dividido por isso. Com x variando de 1 até 4. Olha lá, deixa eu voltar aqui ao normal. Vamos voltar esse ponto aqui para ser o 4f de 4. E esse aqui, vamos voltar a ser o... Pera aí, pessoal, deixa eu só falar agora. Que senão eu me perco aqui. Ok? Pode ser assim. Aí quando a bolinha ficar aberta, é só para você fazer a bolinha aberta. No caso de você estar fazendo seus estudos lá, é só você vir aqui na cor e colocar ela branca, ó. Ela fica tipo bolinha aberta. Aqui, renomear, exibir rótulo. Tá vendo? É um ponto que não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Essa aqui agora tem ponto de mínimo. Ok? Então tá aí. Deixa eu te mostrar outras situações aqui. Por exemplo aqui, x ao cubo sobre 3 menos x. Vamos pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar aqui f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos x. Essa função, veja bem, vou te mostrar aqui, porque você vai ter a oportunidade de ver o vídeo depois, como é que você pode produzir uma ilustração onde você analisa, onde você enxerga onde é que estão os pontos críticos. Deixa eu mudar a cor desse gráfico aqui para um azul. Esse azul aqui, vamos colocar ele mais espesso. Pronto, tá aí. Eu vou colocar um ponto para andar aqui. Tá aqui o ponto A. Esse ponto vai andar aqui em cima da minha curva. Deixa eu apagar esse ponto B aqui. E eu quero a reta tangente. Então eu vou escrever aqui, ó, tangente. Aperto Enter. Aí depois ele pergunta qual é o ponto. O ponto é o ponto A. Qual é a função? A função é a função f. Aí quando você segura aqui, o que são os pontos críticos? Eu estou falando de funções deriváveis, né? Os pontos críticos são os pontos onde a reta tangente ela fica horizontal. Olha aqui para a equação da reta aqui, tá vendo? Cadê quem é que está multiplicando o x aqui? É o zero. Então, qual é o A aqui? É menos 1. Então quer dizer que tem um ponto crítico no menos 1. E esse ponto, visualmente, eu percebo aqui que ele é um ponto de máximo. Deixa eu colocar essa reta de outra cor aqui. Vamos colocar um vermelho, vai. Vamos colocar também mais espessa. Tem outro ponto crítico, olhando aqui visualmente? Tem, né? Você tem bem aqui embaixo, ó. Olha lá, opa. Aqui a inclinação da reta é esse número que está à esquerda. Está em 0,07 negativo. E aí você vem cá, pronto. Aqui no ponto 1 tem outro ponto crítico. Esse ponto aqui é o ponto de mínimo que nós chamamos de mínimo global. E esse aqui é o ponto de máximo, que eu falei bobagem aqui. Vamos lá, de novo.
Essa função aqui não tem ponto de mínimo global. Ela tem ponto de mínimo local. Na vizinhança aqui do 1, o 1 é quem tem a menor imagem. Também não tem ponto de máximo global. Tem ponto de máximo local. Agora, quando eu fizer uma restrição, deixa eu ver se ele aceita eu editar aqui a regra aqui no meio aqui. Como é que o local é o quadrante? Espera aí. É de -1 até 1. Deixa eu ver se ele aceita aqui. Ah, aceitou. Perdão, pergunta de novamente. Esse o local que você tinha dito, andamos pelo quadrante. O quadrante 1, esse local, esse é o maior ponto. Não é pelo quadrante, é pela vizinhança. Quer ver? Deixa eu colocar aqui essa função aqui definida, por exemplo, assim, de -3 até 3, por exemplo. Quando eu falo local, eu estou dizendo aqui na vizinhança, aqui assim, ó. Na vizinhança, se você fizer esse recortezinho, esse ponto aqui é o maior, é o ponto que tem a maior imagem. Entendeu? E esse aqui, por exemplo, ó, é o de menor imagem, mas esse é localmente. Agora, quando você vem aqui para... Vamos supor que você mexe aqui nesse domínio, você coloca assim, de -2 até 1, assim, por exemplo. Agora é global. Em relação a esse domínio, -2, 1, esse é a maior imagem de todos. E tem um ponto de mínimo? Vamos ver aqui. Vamos ver qual deles é que é o ponto de mínimo mesmo, né? Veja bem que esse ponto de mínimo aqui não é necessariamente ponto crítico. Não é, na verdade, ponto crítico. Vamos pegar aqui o ponto -2, f de -2. Qual é a imagem do -2? Como é que você olha aqui para saber a imagem do -2? -0,67 é a imagem do -2. O outro ponto que eu tenho que analisar é no 1. Aqui eu tenho -1. Não, é o 1 só, né? É 1, f de 1. Ih, caramba, deu a mesma coisa. Bom, então temos dois pontos de mínimo, como vocês falaram, né? Tem esse ponto de mínimo aqui no -2 e tem esse ponto de mínimo aqui no 1. Se eu mudasse aqui, aqui vamos supor que eu colocasse ainda até 2. Não, até 2 também ficou com a mesma imagem desse, né? Vamos colocar um ponto um pouquinho maior aqui. Vamos colocar 2.2. Pronto, agora dá para ter uma ideia legal. Aqui eu vou colocar então aqui 2.2, ó, 2.2 e f de 2.2. Aqui tem que ser ponto, não pode ser vírgula não, viu gente? Vamos experimentar, porque às vezes eles arrumaram isso, né? Ó, arrumaram. Deixa eu ver. Não, arrumaram não, olha lá para você ver, ó. Ó, 2,2. Não, não arrumaram não. Para o Brasil, isso aqui ainda tem que ser com ponto ainda, ó. 2.2. Agora veja, nós temos o que de extremos aqui? Nós temos esse ponto aqui que é um ponto crítico e é um ponto de máximo local. Nós temos esse ponto aqui que é um ponto crítico e é um ponto de mínimo local. Nós temos esse ponto aqui que não é ponto crítico, mas é um ponto de mínimo. Porque a imagem dele é a mesma desse aqui, né? Nesse domínio é mínimo global, né, Hã? professor? Nesse domínio aí ele é mínimo global? Nesse aqui ele é mínimo global. Muito bem. Do B, né? Do qual? B. Tem dois aí, não É, tem dois aqui. Tem um no -2 e tem outro no 1 aqui. E esse ponto aqui, para esse domínio, é o ponto de máximo global. E é um ponto de máximo, mas não é para a função toda. Ele é um ponto de máximo somente para a função restrita ao intervalo -2, 2,2. Ok? Tem ponto de mínimo global que não é ponto crítico? Existe? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo construir uma função que tem essa característica. Vai. Apagar aqui. Apaguei todo mundo. Vamos pegar aqui f de x igual a SQRT de x, raiz quadrada, né?
Módulo aqui no programa, praticamente em todos os programas, é de absoluto, valor absoluto. Então esse aqui é raiz quadrada do módulo de x. Esse zero aqui, ele é ponto de mínimo. Ou alguém duvida disso? E é ponto de mínimo global. Mas ele não seria detectado porque você não conseguiria, por exemplo, nós estamos trabalhando com ponto de crítico. Isso aqui não estamos considerando isso aqui como ponto crítico. Estamos trabalhando com ponto crítico para funções deriváveis. E no zero essa função não é derivável. Se você restringir o domínio dela, se você colocar assim, ó, vamos colocar aqui função, aqui eu coloco a função, e vamos colocar, sei lá, de menos 2 até chegar em 3. Ficou assim. Esse negócio tem muito contraste. Peraí, deixa eu colocar um azulzinho aqui. Vou colocar outra cor. Vocês estão vendo que agora essa função aqui, ela tem um ponto de mínimo. Continua sendo global, né? Ela não tinha ponto de máximo, ou tinha? Não tinha. Mas agora ela passou a ter. Se você pegar agora ali no caso o ponto 3, né? Se eu pegar aqui o ponto 3, f de 3, 3f de 3. Esse ponto aqui, qual que é a imagem do 3 olhando para cá? 1,73. A outra extremidade, que seria no caso aqui o menos 2, f de menos 2. Qual que é a imagem do menos 2? 1,41. Então você tem que esse ponto B não é nada, não é nem máximo nem mínimo, e esse ponto A é ponto de máximo, e esse aqui é ponto de mínimo. E se eu pegasse esse ponto aqui e fizesse a bola ser aberta aqui? Vou colocar a cor branca aqui, que ele fica com a bola aberta lá. Essa função teria ponto de máximo? Mas e esse B aqui? Tem nada a ver, né? Se você pegar aqui, por exemplo, vamos pegar uma reta aqui, uma reta perpendicular a esse que passa por esse. É lógico que esse ponto aqui não tem nada a ver com o máximo, porque eu tenho uma porção de outros aqui que tem imagem maior do que ele. Então não é. Não existe ponto de máximo, porque você sempre vai poder chegar um pouco mais perto do 3. Mas ponto de mínimo continua existindo. Ok? Então está aí um exemplo, vários exemplozinhos para vocês com relação a isso, né? Deixa eu colocar uma função aqui. Vamos supor que você queira analisar essa função que alguém perguntou para mim no começo da aula. X mais 1 sobre x. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar assim, x mais 1 sobre x. Bom, você pode não saber como é o gráfico da função, mas olhando para cá, você acha que tem quantos pontos críticos essa função? Pelo menos 2, né? Eu não sei se lá para frente vai ter algum, mas pelo menos 2 vai ter. Então vamos pegar aqui, vamos marcar um pontinho aqui, e vou falar o seguinte, ó, eu quero a reta tangente no ponto B da função f. O que você precisa aqui é avaliar em que momento que a reta tangente fica horizontal. Olha, tem um momento bem aqui assim, ó. O duro é fazer isso aqui na mão, né? Mas você pode ver que é o ponto B aqui, você olha para a abscissa dele. Menos 1,0. Tá parecendo que é no 1, quer ver? Deixa eu colocar a malha aqui, ver se ajuda. Tcharam! Aí a reta ficou y igual a menos 2, né? Também tem um outro ponto crítico aqui em cima. Vamos levar ele para lá, ó. Aqui. Tcharam! Esse ponto aqui você tem que mostrar que ele é ponto D mínimo. No caso aqui vai ser mínimo global, né? Não. Não. Por que não é mínimo global? Não, porque tem a parte de baixo. Essa daqui, a não ser que você considerasse assim, ó, só a parte do primeiro quadrante. Não, do primeiro quadrante tudo bem.
Aí ele é o menor de todos. Ele é o ponto de mínimo. Essa bolinha branca aqui, na verdade, está aqui do outro exercício, né? Apagar aqui. Ok? Porque tem pontos com imagem menor do que ele. Agora está automático. É porque tem um imã aqui para as intersecções. Hoje não pode falar mais intersecções. Tem que falar interseções. Eles cortaram esse C aí, mas enfim. Então você tem aqui ponto de mínimo e ponto de máximo local. E você, pelo desenho, você sabe até o que você tem que encontrar. Ó. Tem que encontrar menos 1 para ponto de mínimo e mais 1 para ponto de máximo. Você tem toda a razão. É ao contrário. Mais 1 para ponto de mínimo, menos 1 para ponto de máximo. Tem toda a razão. Bom, está aí então a questão da visualização. E você pode visualizar, gente, todos esses que estão aí. Quer ver? Vamos pegar um exercício aqui. O 24, ó, x vezes raiz de x mais 3 no intervalo de menos 3 até 1. Então, você vem cá no seu desenho, ó, e você vai avisar. Eu quero saber disso aqui. X vezes SQRT de x mais 3. Isso aqui é o gráfico da função. Deixa eu tirar essa malha daqui. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Não está colocado nenhuma restrição, não. Ó. Aquela vai embora. Aí ele falou que isso aqui era para você olhar de menos 3 até mais 1. Então você pode, ou você escreve assim, ó, x igual a 1, e você trabalha com o olho, ou você marca aqui também, né? 1f de 1. E aí você sabe que você vai olhar de menos 3 até 1, só aqui. Esquece essa outra parte. Ou você vem aqui, ó, dá um clique duplo e grava, Ctrl X aqui, ó, escreve aqui, ó, função, abre e fecha colchete, escreve qual que é a função, vírgula, começa em menos 3 e vai até 1. Aí fica só a parte que lhe interessa apagar. Vamos marcar outro pontinho aqui. Esse aqui é o menos 3. F de menos 3. Pessoal, tem ponto de mínimo aqui? Tem ponto de mínimo, sim. Não é o C, né? Mas é esse B aqui, a reta ficou horizontal. Quando a reta ficar horizontal, você verá que aqui vai ficar y igual a um número. Y igual a 5, y igual a menos 2, y igual a 7, y igual a menos raiz de 2 e assim por diante. Então tem um mínimo em menos 2 e tem um máximo. Tem um máximo no 1. Não é ponto crítico, mas é ponto de máximo. Se essa bola aqui fosse aberta, teria um máximo. Né? Continua tendo. Esse ponto aqui não interfere com nada. E se essa bola aqui fosse aberta? Não tem máximo, só tem ponto de mínimo agora. Ok? E tem como ter uma função que tem infinitos pontos de máximos e mínimos? Exemplo. Uma onda, né? A senoide tem essa característica. Se você pegar aqui assim, a senoide tem essa característica. Tem infinitos pontos de máximos e mínimos. Vamos com Ctrl M aqui e volta ao normal. Você tem um monte deles aqui, ó. Então na prova se pedir uma curva com pontos máximos e mínimos infinitos, é isso aí. Ou seno, ou cosseno. E combinações deles também tem isso. Infinitas, né? Então, é isso.